o desaparecimento de 5 crianças da Coreia do Sul, que incitou uma série de teorias sinistras como sequestro para exploração, rapto por espiões da Coreia do Norte, abdução por extraterrestres e até a assustadora hipótese de terem sido privados de sua liberdade para remover seus fígados, já que supostamente este órgão curava a lepra. Mas após 30 anos, este trágico caso, melhor conhecido como as crianças Han, ainda guarda grandes mistérios que apenas na mente do criminoso se abrigam os macabros detalhes desses assassinatos. As ruas de Daegu, Coreia do Sul, se iluminavam com os primeiros raios do sol. Começava um dia de descanso para os habitantes devido às primeiras eleições regionais. Era 26 de março do ano de 91. Os escritórios haviam fechado suas portas e as escolas permaneciam vazias. Parecia ser um dia para desfrutar de tranquilidade e descanso. Mas os menores aproveitaram este tempo livre para brincar ao ar livre. A diversão estava nas ruas, principalmente porque naquela época, a tecnologia ainda não havia chegado para roubar grande parte de sua infância. Era muito comum encontrar pequenos correndo e gritando, passando momentos alegres. Às 8 da manhã, 6 amigos se reuniram para passar o tempo. Quem se encontrou foram Woo Yeot-won, Yoo Ho-jeong, Kim Jong-gil, Park Chan-in, Kim Jong-sik e Kim Tae-hyung, todos com idades entre 9 e 13 anos, estavam perto da casa de Yoo Ho-jeong, compartilhando risadas e conversas entre eles, fazendo um grande alvoroço que irritou um dos inquilinos por perto. Incomodado, saiu de sua casa para pedir que se retirassem ou fizessem silêncio. E foi por esse motivo que os meninos decidiram levar seus jogos para outro lugar. Planejando a próxima aventura durante a caminhada, um deles desistiu do grupo. Kim Tae-ryong fez saber que voltaria para casa para tomar café da manhã e que também não tinha permissão da mãe para se afastar muito. Logo se despediram dele e tiveram a divertida, entre aspas, ideia de ir caçar ovos de salamandra. Naquela época era muito comum ver grupos de crianças brincando nos parques e nas montanhas. Então eles já conheciam o caminho de ida e volta da montanha, conhecida como Hwayong. A caminho de sua próxima aventura, encontraram o irmão de Ho-jong, que vinha em sua bicicleta a toda velocidade. Quando os viu, parou para perguntar para onde estavam indo, trocaram algumas palavras e cada um seguiu seu caminho. Nunca passou pela mente dos pequenos que eles estavam realmente indo direto para a morte, pois sendo inocentes, só se preocupavam em se divertir, especialmente nesta cidade que é caracterizada por suas belas paisagens cercadas de montanhas. A montanha Hwayong, localizada no extremo oeste da cidade, é conhecida por ser um pouco pequena. No entanto, é fácil se perder ao fazer uma curva errada. Mesmo assim, os meninos estavam determinados a se aventurar na pequena floresta cheia de pinheiros e mato. Eles só queriam caçar salamandras, mas o que encontraram tirou cruelmente suas vidas. As horas passaram, e o silêncio nas casas das crianças começou a ser notado. Fazia muito tempo que eles não apareciam para dar uma volta, ou que podiam ser vistos nos arredores das casas. Por volta das 6 da tarde, os pais já estavam no seu mais alto nível de preocupação. Desesperados e assaltados por um mau pressentimento, decidiram sair à procura de seus pequenos filhos. Por todos os lados, ouvia-se o nome dos 5 desaparecidos. Eles gritavam e procuravam em cada canto, mas sem respostas. Pouco antes das 8 da noite, a situação já havia saído de controle. Sem nenhum rastro, eles decidiram informar as autoridades. A suspeita de que estavam perdidos na montanha tornou-se a primeira linha de investigação. Rapidamente, o incidente tornou-se tão midiático que chegou aos ouvidos do presidente Roh Tae-woo, cujo nome é muito complicado, mas vai aparecer aqui para você. Sem perder tempo e com a esperança de encontrá-los vivos, ele recrutou milhares de policiais e militares para acelerar a busca. Cada milímetro da montanha foi inspecionado, procuraram pistas até debaixo das pedras. No entanto, chegaram às 3 da manhã sem um único resultado. No dia seguinte, a notícia tomou a primeira página de todos os jornais. Era um acontecimento inédito nunca antes visto na Coreia do Sul. 5 crianças desaparecidas ao mesmo tempo. O choque dos habitantes rapidamente os levou à beira da loucura, desencadeando rumores por toda a cidade que variavam do sinistro ao extravagante. Um dos maiores medos era sequer pensar que espiões da Coreia do Norte haviam cruzado o caminho dos menores, entre outras hipóteses de rapto para explorá-los e obrigá-los a pedir dinheiro nas ruas. Assim como também, e talvez a mais absurda de todas, uma abdução extraterrestre. Por outro lado, havia aqueles que recorriam a um arrepiante mito muito conhecido na área. Este se referia a que a cura para a lepra estava no fígado das crianças.
Portanto, atribuíam um sequestro a alguém portador desta doença. A realidade é que nenhuma dessas teorias indicaria seu paradeiro. O caso estava longe de ter um encerramento, mas as tentativas de encontrá-lo não foram minimizadas, e muito menos economizaram em despesas. Milhões de panfletos cobriam a cidade. Caixas de leite com o rosto dos desaparecidos estavam em todas as casas, panorâmicos, cartões e até embalagens de doces traziam imagens impressas dos meninos. Não passou muito tempo quando foi oferecida uma recompensa para qualquer um que pudesse contribuir com informações para encontrar os infantes perdidos. Infelizmente, os esforços desesperados dos pais e autoridades não serviam para nada, que acabavam presos em um beco sem saída com o mesmo silêncio como resposta. As crianças Han foi o nome que começaram a chamar essa tragédia para torná-la ainda mais chamativa, e assim não perder o interesse do público em encontrá-las. Este evento manteve toda a Coreia em alerta durante um ano inteiro, e em 92 estreou um filme chamado As Crianças Han. Após o primeiro aniversário do desaparecimento, ainda havia a esperança viva de que eles estivessem seguros, talvez vivendo alguma aventura longe de casa, onde seus familiares sofriam sua ausência a cada minuto. O filme foi feito com o propósito de incentivá-los a voltar, caso pudessem vê-lo em algum lugar, mas isso não serviu para nada. Mais uma vez, eles ficaram presos sem pistas, o que fazia a esperança desaparecer aos poucos. O tempo passou, somando suas horas a meses que se transformaram em anos, enterrando a crença de que possivelmente estavam vivos. Os pais das crianças perdidas eram apenas atormentados pela lembrança de seus rostinhos, assistindo televisão, brincando no quarto ou na rua com seus amigos, submersos em uma ferida que, por não ter sequer um corpo para chorar, nunca iria cicatrizar. E assim, acostumados a viver com a dor, chegou o tormentoso dia 26 de setembro de 2002, 11 anos após o desaparecimento. Um homem passava a tarde caminhando por toda a encosta da montanha Hwayong. Em seu caminho, ele estava coletando garrafas quando, de repente, algo chamou sua atenção. Era um buraco com pouca profundidade que abrigava algo estranho. Sua curiosidade o fez colocar a mão para identificar os objetos, e ele teve a surpresa mais desagradável de sua vida. Eram ossos humanos. Pelo seu tamanho tão pequeno, rapidamente pôde identificar que se tratava de alguém pequeno. Mas o mais arrepiante era que não se tratava apenas de uma pequena pessoa. O homem estava diante da descoberta dos ossos de várias crianças, espalhados pelo buraco, e ao lado deles algumas peças de roupa infantil. Finalmente, essa descoberta era a resposta que, após uma década, havia chegado para acabar com as perguntas sobre o paradeiro das crianças Han. Era uma das cenas de crime mais perversas na história da Coreia. Mais tarde, chegaram investigadores e detetives. Um grupo de uniformizados lotou o local tentando coletar evidências para o processo de identificação dos restos. Logo, não havia dúvida de que se tratava das crianças Han. A sociedade e principalmente os familiares, absolutamente chocados, exigiram respostas e motivos para o falecimento das crianças. No entanto, a conduta da polícia deixou muito a desejar. Em primeira instância, a absurda reclusão que deram ao caso, já que atribuíram a causa da morte a uma forte hipotermia. Isso só acendeu a fúria tanto dos pais quanto das pessoas que acompanharam de perto a investigação ao longo dos anos. Não era possível que essa teoria fosse verdadeira, então procedeu-se a realizar uma autópsia em cada um dos corpos separadamente. A espera pelos resultados mantinha toda a comunidade em suspense e, enquanto isso, uma série de reclamações sobre o trabalho deficiente que a polícia havia realizado na cena do crime foi divulgada. Os ossos haviam sido desenterrados com picaretas e pás através de procedimentos descuidados, juntamente com a falta de ferramentas por parte da equipe forense que realizou o trabalho, pois tudo indicava que queriam sair da situação o mais rápido possível, sem a necessidade de continuar investigando este caso que vinham arrastando há anos. Ninguém acreditava que eles poderiam ter se perdido, já que era bem sabido que as crianças conheciam perfeitamente o caminho de volta para casa, especialmente a partir de onde os corpos foram encontrados. Era uma completa zombaria sugerir que a poucos metros da avenida, onde até mesmo o barulho dos carros podia ser ouvido, eles poderiam ter perdido o senso de localização e ficado lá até morrerem de hipotermia. Estou me referindo às crianças, mas a verdade estava prestes a ser revelada. À medida que os dias passavam, os resultados da autópsia independente se aproximavam,
e esses diagnósticos dificilmente poderiam ser negados. Inevitavelmente, a conclusão chegou com essa segunda investigação. E de fato, os pequenos haviam sido vítimas de um ato selvagem. Alguém os assassinou sem piedade. Foi possível detectar que vários deles sofreram lesões na cabeça por algum objeto contundente ou arma de fogo. Além disso, também foi possível identificar que, após serem massacrados, o criminoso os enterrou. Isso foi deduzido pelos restos de mofo que permaneciam nos crânios. Sem dúvida, com o passar do tempo, a chuva e o ar foram escavando pouco a pouco, até que ficaram ao relento, naquele lugar onde certamente se havia procurado minuciosamente em teoria. As incógnitas continuavam no ar e a pergunta era: como é que não se conseguiu encontrá-los antes, após a busca exaustiva que se estendeu ao longo de tantos anos? 2 buracos de bala no crânio de um deles trouxeram à mente a lembrança de quando naquela época, as instalações do campo de tiro da divisão de infantaria nos 50 do exército de Rock, que é Rock, se localizavam no local. Talvez algumas balas perdidas atravessaram a cabeça dos menores, tirando-lhes a vida, e os militares, ao verem a gravidade do assunto, procederam a esconder os corpos. Essa foi outra teoria que se formou ao longo do caso. No entanto, as balas acabaram por ser de uma espingarda, as quais não estavam disponíveis naquele momento no exército. Por outro lado, qualquer arma é de difícil acesso na Coreia. Então a pessoa que atirou provavelmente tinha uma licença para portá-la. O restante das crianças apresentou marcas de uma ferramenta desconhecida. Suas cabeças foram cruelmente esmagadas por ela. Os especialistas, tentando reconstruir os fatos, chegaram à conclusão de que este objeto estava ligado à profissão do assassino, conseguindo assim identificar o suspeito como um mecânico. A única coisa que o psicólogo forense conseguiu determinar sobre o perfil do criminoso foi que possivelmente se tratava de um mecânico ou pessoa solteira sem antecedentes criminais anteriores. Apesar dos corpos terem sido encontrados e dos pais das vítimas finalmente terem algum tipo de consolo ao saber onde estavam seus filhos, infelizmente a justiça nunca foi feita. A esperança de que houvesse justiça foi enterrada graças à Lei de Limitações da Coreia do Sul, que estabelece que legalmente os crimes com mais de 15 anos de idade não devem mais ser investigados. Logo chegou o ano de 2006 e com o último grão de fé, tudo se dissipou. Até o ano de 2015, quando o prazo de prescrição foi estendido para 25 anos. No entanto, hoje, mais de 30 anos após essa tragédia, o assassino nunca foi preso e provavelmente continuará assim. Nem sequer foi possível identificar qual foi a arma contundente com a qual eles foram atacados, muito menos a razão do crime. E embora os crânios tenham sido doados ao laboratório de investigação forense para descobrir a verdade, por enquanto, nada importaria por causa da interferência da lei de prescrição. A última despedida dessas crianças ocorreu no ano de 2004. Eles foram despedidos com uma cerimônia emocionante e um funeral digno. Centenas de cidadãos compareceram para apresentar suas condolências e respeito pelas crianças que mantiveram a cidade em suspense por tantos anos, devido ao seu trágico desaparecimento. Por sua vez, a escola masculina Songsu Elementary, cujo nome também aparece aqui, manteve sua tradição homenageando a vida dos 5 meninos por meio de uma cerimônia solene a cada 26 de março. Este evento chocante foi relatado através de um filme chamado Children, que estreou no ano de 2011. As crianças Han hoje teriam mais ou menos 40 anos. E sem dúvida, continuarão sendo lembrados por seu desfecho fatal. E talvez nunca se saiba o que realmente aconteceu, e quem é o culpado ou foi o culpado. Mas se você tiver algum pedido, pode me enviar uma mensagem pelo Facebook ou Instagram, ou até mesmo me enviar um e-mail para correio@pepemisterio.com. E se eu terei prazer em responder, eu respondo pessoalmente.